Hoje a gente trouxe aqui uma presença de uma pessoa que é especialista e é referência no Brasil no setor de tecnologia. E olha, tanto no setor de tecnologia, ele também tem duas empresas que está se destacando aqui no Espírito Santo. E eles são de Vila Velha, trabalham no setor de moda, né? É questão de se vestir bem, se vestir elegante. E antes de eu falar dessa pessoa extraordinária, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque isso vai estar semeando na vida de muitas pessoas. Não vai estar só ajudando o canal, mas a vida de quem está assistindo aqui, porque vai ter insights muito importantes. O nome dessa pessoa é Herbert. Ele é CEO, proprietário da Vila Ternos e Vila Vestidos, e a gente tem uma honra de receber ele aqui. Opa. É uma honra imensa, Herbert. É toda minha, meu amigo. Um prazer estar aqui com você. E eu espero poder contar um pouquinho da minha história. Herbert, eu fico muito feliz de ter uma pessoa tão extraordinária, uma pessoa que foi para cima, foi e fez acontecer, começou trabalhando cedo, aos 16 anos, é isso? Exatamente, rapaz. Conta mais a sua história, Herbert, vai lá. Pois é, né? Eu comecei aos 15 fazer um curso de montagem e manutenção de computadores. Na época tinha um Senac, né? E isso me abriu os olhos, né? Eu sempre fui um aluno bolsista, não falo que eu sou o mais inteligente, aquele aluno esforçado, sabe? Uhum. Que tentava fazer a diferença ali, né? E aí eu comecei a lidar com tecnologia, consertando o computador de vizinho, aí daqui a pouco eu já estava dominando o conserto dos computadores do bairro, né? E fui me destacando um pouco, né? E aí, só que aconteceu um boom na minha vida, né? Que como toda família brasileira, né? Às vezes você vai lidar com padrasto, madrasta, e acaba não sendo uma conexão legal, né? E eu fui meio que obrigado a, tipo assim, tem que ir pro meu espaço, entendeu? E aí, cara, eu lembro que eu saí de casa com o propósito de, olha, já vou ganhar o meu dinheiro, né? Tô ganhando meu dinheiro e eu vou tentar ser feliz, né? E aí, com 16 anos, eu lembro de eu ter saído com um colchãozinho de solteiro, passei no Móveis Usados, né? Eu peguei aquela cama, que não sei se você conhece, aquela que era madeira maciça, aquelas camas grandona que era bem trabalhada, e aquilo me encantou. Eu falei, vou levar. Aí eu fui parar numa kitnet, paguei R$150, até lembro o valor. Uma kitnet, aí tinha Eternit, não sei se você lembra que Eternit era aquela camada fininha de telha, né? Uhum. Que quando aquilo esfria, né? Quando esfria muito. Verdade. Né? E quando faz calor, faz muito calor, né? Muito calor. E, rapaz, a kitnet não tinha nem chuveiro, era só um cano saindo água. E, cara, ali eu comecei eu não me importei com a situação que eu tava, mas eu comecei continuei estudando, que eu estava na época do segundo ano para o terceiro ano, né? E aí no terceiro ano eu lembro de eu sentado na cama, né? Com aquele estrado aparecendo, falei, meu Deus, é isso mesmo que vai ser a minha vida? O que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Não é isso que eu quero para mim, entendeu? E como eu vinha de uma família desestruturada, eu queria alcançar a minha família estruturada. Até hoje eu quero, né? Vamos botar assim, porque acabou que eu foquei muito no meu profissional e agora eu estou tentando equilibrar as coisas, né? E aí, cara, por incrível que pareça, eu tive uma orientação no colégio que eu estudava de seguir para a área de tecnologia. Né? Antigamente falavam assim, engenheiro tem muito, você tem que ser o diferente. E como eu já estava com curso de montagem e manutenção, já trabalhando com isso, aí um dos diretores lá, até lembro o nome dele, professor Sergião, me direcionou para a área de tecnologia e graças a Deus, quando eu fiz a prova do Enem, cara, como eu te falei, não sou mais inteligente, mas Deus estava sempre presente na minha vida, que ele me abençoou de uma forma que do colégio eu passei em primeiro lugar no Enem. Então, nisso eu pude optar por escolher meu curso. Infelizmente, na UFES ainda não tinha o curso de tecnologia que eu queria, mas eu
eu consegui bolsa na Faculdade Salesiana de Vitória. Não era nem universidade ainda. E aí eu comecei a fazer um curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de software. Então, aí esse curso começou a me abrir os olhos, né? Ao mesmo tempo que eu estava começando o curso, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa como representante de telemarketing, acho que você vai lembrar, Brasil Center. Ali de Vila Velha, né? Exatamente, exatamente. E lá, cara, tinha 2 caminhos. Um é trabalhar para Embratel, né? E o outro era trabalhar para a NET. Só que para trabalhar para a NET, você tinha que fazer uma provinha de tecnologia, né? E passar. O que aconteceu? Como eu era bom em tecnologia, eu passei e fui trabalhar para a NET, né? E NET já era um pouco da minha área, né? Você tinha que entender um pouco de informática e tal. E Deus me abençoando de novo. Nos 3 primeiros meses, eu trabalhei numa área lá que chamava Flex. Você atendia tanto o prospect, que era cliente que ligava, quanto você fazia o ativo de ligar para o cliente e tentar convencer ele a comprar o produto. Prospecção, né? Ali, né? Exatamente. E aí, cara, eu consegui me destacar nesses 3 primeiros meses. Até tem uma foto que depois vou mostrar para vocês, né? Vou enviar para vocês, como vendedor estrela, né? E aí, em 3 meses, eu virei supervisor da minha equipe. Então, cara, aqui, você imagina, com 18 cedo, né? anos... Só que pelo fato de eu, desde os 16 anos, trabalhar, aquilo e empreender... empreender entre aspas, né? Eu ainda não tinha forma de empreender também. Exatamente. Era seu dia a dia, o seu fazer. Aprender a lidar com o cliente, né? Entender a dor dele, né? E mostrar a solução. Então, isso já me fez ter uma expertise maior. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, cara, eu fui pensando assim, isso aqui é fácil lidar com o cliente, eu sei. E muita gente estava começando, então eu estava à frente, entendeu? Então aí eu comecei a me tornei supervisor da equipe, aí fui indo, quase chegando 1 ano, eu falei, olha, eu vou trabalhar na minha área. E eu já estava ganhando na época um salário de 1.000 e pouco, que era muito na época. Era muito. Bom, supervisor, esse ainda vendia aqueles pacotes combo da NET, ganhava umas comissões legais, né? E aquilo poderia aumentar mais uns R$200. Então, aí eu falei, cara, eu preciso entrar na minha área. Né? Aí eu larguei tudo para estagiar numa empresa de tecnologia também, mas era uma empresa de tecnologia para atender farmácia, entendeu? E aí eu tinha 3 meses, né, como estagiário nessa empresa. Eu larguei tudo para ganhar menos. Comecei a voltar a ganhar R$400 como estagiário. E aí, cara, eu fui efetivado ali. Graças a Deus. Deus de novo me abençoando. E aí eu novamente vai subir no degrau, né? Aí eu comecei como técnico em suporte, né? Que era quando uma pessoa liga, olha, tá tendo um problema aqui no meu software, é aquele suporte nível 1. O que eu faço aqui? Como que eu adiciono omeprazol no sistema? Por que tá dando erro? Aí eu orientava. Quando dava algum bug do sistema, eu passava para o desenvolvedor resolver. E o desenvolvedor, na época, era o dono da empresa. Então, assim, aí aquilo começou a me despertar. Opa, eu estou na parte de suporte, eu quero ser desenvolvedor. Porque o desenvolvedor é uma área boa, né? Ganha mais, né? Tem um maior destaque. Muito. Exatamente. Hoje já está um boom. Mas antes estava naquela época que estava crescendo, né? Aí eu falei, cara, é o que eu quero. Só que ali já não tinha espaço mais para mim, porque era a parte de suporte. Então, eu já estava como como pleno ali. Então, toda vez que você tem alguma mudança na sua carreira, você dá um rollback, você volta, né? Então, eu larguei essa parte também para começar a desenvolver numa empresa, né? Aí, começar a desenvolver. Então, fui aprendendo, comecei lá de novo como júnior, tá eu lá aprendendo de novo, mas era uma área que me encantava. Só que eu sentia que eu queria algo mais, né? E o que seria esse algo mais? Eu precisava de uma certificação da Oracle para trabalhar no principal cliente dessa empresa, que era o Tribunal de Justiça de Vitória. E aí,
eu tive a proposta, né, de tirar a certificação Java da Oracle, só que se eu não conseguisse tirar a certificação Java da Oracle, eu ia ter que pagar. Aí você vê, um menino novo, né? Que a certificação é cara, né? Era cara, era um valor, eu sei que era bem considerável, que dava uns 4 a 5 meses do meu salário, né? Aí na época eu falei, cara, meu Deus, me ajuda, eu vou tentar. Aí é aquele negócio que você dá o all-in, né? Eu vou porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, eu era aquele cara que ficava sempre a mais no horário para perguntar ao professor. Eu percebi que você sempre foi uma pessoa, vamos supor assim, cabeça amadureceu cedo e sempre uma pessoa que sempre soube o que quer. Sim, dedicado. Eu não podia... Cara, eu vim, como diz o outro, né? Eu vim da merda, né? Eu vim do nada. Então, eu não podia perder a oportunidade. Eu não podia, eu não me dava o luxo de perder a oportunidade. Então, qualquer coisa que tinha, eu agarrava com unhas e dentes. Porque era a forma de eu sair da onde eu estava. Entendeu? Então, nisso, cara, aí, beleza, eu consegui a certificação da Oracle, entrei no Tribunal de Justiça, né, na parte de desenvolvimento, né? Nisso, acabou que lá eu fui para a parte de teste, que a parte de teste, tudo que os desenvolvedores faziam, passava por mim para eu validar para ir para a produção. Então, eu fui crescendo. Aí depois me despertou a vontade de ser gestor de projetos, né? Só que, lembrando, voltando na parte da faculdade, eu fiz o curso de tecnologia e análise de software, só que eu queria também ter o bacharel, que era o sistema de informação. Acabou que eu entrei em um acordo com a faculdade, que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. No mesmo lugar ali? No mesmo lugar, de segunda a sábado. Em 4 anos e meio eu formei nas 2, entendeu? E aí, cara... Tem que ser determinado. Fui determinado. E graças a Deus... E ainda trabalhando ainda. E trabalhando ainda. Ralando. Cara, eu nunca ralei tanto na minha vida. Eu lembro uma época, cara, que sério... Foi 4 anos e meio mais longo da sua vida. Exatamente. Eu lembro que uma época eu dormi no ônibus, no banco de trás, voltando para casa. Foi parar no ponto final, o cara me acordando. Então, assim, passei muito aperto mesmo, de tudo. Naquela época ali eu só queria crescer, só queria sair do ponto que eu estava, que era ser alguém, né? Um homem, você sabe que um homem sem um trabalho, ele não é nada. Então, e eu tinha muita referência do meu avô, porque o meu avô era o patriarca da família, sempre teve a família certinha, né, com a minha avó, teve um casal de filho e tal, sempre foi o provedor. Então eu sabia que era esse cara. Você espelhava nele? Cara, meu avô foi total minha referência. Total. Hoje eu sou quem eu sou pelo meu avô, né? E pela minha mãe também tem investido. Claro, tô falando assim, tive apoio também do meu pai, mas a minha mãe focada mais nos meus estudos, né? Me apoiando ali, e o meu avô como referência. Que, querendo ou não, meu pai e minha mãe, eles me tiveram muito novos. Então acabou que a minha referência de pai e mãe foram meus avós. E aí, depois que meu avô faleceu, que eu fui olhar meu pai como uma referência paterna, entendeu? Mas assim, voltando. Aí, cara, eu fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo, depois fiz pós-gestão de projetos, que aí na pós-gestão de projetos eu vi, começou a me aguçar a vontade de lidar com pessoas. E aí eu vi que o que eu estava fazendo antes não era o que eu gostava realmente. O que eu gostava era de lidar com pessoas. E aí vem aquele negócio, aquela etapa, né? Eu foquei numa área de técnico, uma área técnica, eu tive que voltar como gestor de projetos júnior nível 1 e voltar a fazer a minha carreira de novo, né? E aí eu fui galgando, tirei certificação PMP, tirei a minha certificação como a parte ágil, até me fugiu aqui. Tirei também de PMO, que era de escritório de projetos, que é PMO CC. O ágil era o ACP. Tudo era de uma empresa internacional que se chama PMI, né? E até eu tirar essas certificações, na primeira certificação que eu fui tentar, eu precisava de 70%, isso é importante para a galera não desistir, precisava de 70% para passar. E eu tirei 69, que é a PMO CC, que era do Américo Pinto, né? E, cara,
eu lembro que eu voltei para casa chorando. Foi a minha primeira derrota em certificações. Eu voltei chorando do Rio de Janeiro. Mas passou perto ali. 1% eu não fui, mas eu tive a segunda chance. Mas eu voltei chorando, choramingando. Aí todas as vezes que eu precisava fazer alguma certificação, eu colava 1% na casa. Porque se eu tivesse me esforçado a mais, esse 1% me trouxe tanta decepção que eu nunca mais reprovei em certificações por causa do estudo. Eu sempre me dediquei muito, entendeu? E aí eu consegui, na segunda tentativa, tirar o PMO-CC. Isso me serviu para base para tirar o PMP, que é de gestão de projetos. É a principal certificação internacional de gestão de projetos. E precisa disso para o gestor, para ele assinar projeto de grande porte. Sem isso, ele não valida que é um bom gestor. Só que para essa certificação, precisa de uma preparação de 4 meses para você poder fazer ela. E tipo, detalhe, você gasta, o investimento é quase R$10.000. Se você não passar, você tem que tentar novamente. Então, assim, é sempre muito dinheiro envolvido e eu sinto que muitas das vezes eu arrisquei mesmo. A gente que veio do nada, a gente tem que arriscar, senão a gente não cresce. Se a gente ficar com medo, as coisas não acontecem. Então eu falei, olha, eu já tô na merda. Daqui não tem como descer mais. E pior que tinha. Mas eu ia. E arrisquei. E esse 1% que eu tomei, né, ferro nessa primeira... Foi um gás que te deu ali. Foi o gás para eu não reprovar em nenhuma das outras. Então eu fui passando em tudo e hoje, graças a Deus, hoje eu tenho mais de 50 certificações, tenho 4 certificações internacionais e hoje eu sou... Com isso, eu consegui ser o gestor de tecnologia do Superior Tribunal de Justiça de Vitória. Então, passei pelo Tribunal de Justiça, depois fui para a Prefeitura de Vitória, depois fui para o Tribunal de Justiça de Minas, para depois ir para onde eu queria, que é o final, que era o Superior Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça. E hoje eu lidero 56 engenheiros de software. Então, sou muito grato a Deus por ter chegado nessa parte. Então, até os 30 anos, foi estudar e tirar certificação. Estudar e tirar certificação. Aí percebe que eu vejo muitas pessoas falando bem assim que hoje, né, que a vida da pessoa tem que ser equilibrada. Cara, mas eu acho que dependendo de onde você quer chegar, eu tive muito desequilíbrio de vida, né? Eu foquei muito no profissional para eu chegar onde eu queria. Com isso, o meu pessoal, né, ficou em segundo plano. Então, o pensamento de casar, ter filho, foi ficando para depois, porque eu queria mudar a minha história, entendeu? Porque eu fui, a minha criação com meu avô foi de assim, ó, você tem que ser provedor, você tem que crescer, você tem que ganhar a sua vida. Depois que você tiver vamos botar assim, com o jardim florido, aí as borboletas vêm, entendeu? E aí você escolhe a sua parceira ideal para passar o resto da vida. E aí, aos 30 anos, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso investir meu dinheiro. Agora está começando, né, o cascalho sobrar, né? Nisso, aos 30 anos, eu ainda continuava morando em uma kitnet, não aquela, mas uma melhor. E eu comprei, quando eu tinha 24 anos, comprei minha casa dos sonhos. Essa casa eu vou reunir todo mundo aqui e tal. É bom demais, né? Comprou cedo. Comprei cedo, só que eu não morei na casa cedo. Eu aluguei a minha casa... quando eu tinha 24 anos, para uma empresa chamada Ambientale. Se eles estiverem aí, eles vão ouvir isso e eles vão lembrar tudo, né? E aí, cara, dos 24 até os 34 anos, ficou alugado para essa empresa. Até os meus 34 anos. Eu tô com 36 hoje, tem 2 anos que eu moro na minha casa. Antes era só kitnet. São um pouco mais de 10 anos? Demorou 10 anos para morar no que é meu. E nesse meio tempo, por quê? A prestação era alta. Eu comprei a Casa dos Sonhos, mas eu não conseguia arcar com a Casa dos Sonhos. Mas eu tinha uma visão que um dia eu ia poder. Então, o aluguel, eu conseguia pagar parte da casa e outra parte eu chegava com o meu salário. Mas isso assim, ó, pensando lá na frente. E mesmo assim, eu quase perdi a casa umas 2, 3 vezes aí.
porque eu fiquei desempregado, né? Às vezes você tá numa trajetória, aí você sai de uma empresa ali, mas volta de e novo. volta de novo. É normal. É o normal. Então, assim, sempre eu percebi com todas as minhas quedas que a vida ela não é linha reta. Você tá aqui, daqui a pouco você tá embaixo. E para isso você tem que fazer boas amizades, você tem que tentar se envolver com pessoas boas para quando você cair, eles te estenderem a mão. E é o que eu tento ser hoje, né? Então, beleza. Aí chegou aos 30 anos, eu já estava na minha visão, né? No meu auge, na parte de tecnologia. Eu falei, cara, eu vou investir meu dinheiro em alguma coisa. Comecei a estudar criptomoeda e a investir em criptomoeda. Aí eu falei, bom... Aquela época do Bitcoin, as moedas estavam Bitcoin, Ethereum, a da Cardano. A da Cardano seguia a mesma linha do Bitcoin também? Cara, as que são mais certas é Bitcoin e Ethereum. As outras sempre mudam, entendeu? E na época eu tinha estudado sobre a da Cardano e eu vi que tinha um embasamento legal, uma história legal, era linkada a moeda com educação. E eu investi, só que tipo assim... Eu dei também muita sorte, porque eu estava na época de bull market. Então a história era boa, muita gente comprando. Muita gente comprando. Valoriza, né? E eu peguei na baixa e vendi na alta, entendeu? E aí quando eu vendi na alta, eu falei, opa, sobrou um dinheiro aqui. O que eu vou fazer com esse dinheiro? E na época eu conheci uma pessoa, né, que empreendia na parte de vestido de festa. Só que a pessoa ela tinha uma sócia, não se deu bem e ela começou do zero. Aí eu falei, olha, eu te empresto um dinheiro, né? E aí o intuito era crescer com essa pessoa junto. Só que acabou que as coisas não deram muito certo, mas ela me deu o gostinho de empreender também, né? Ela falou, por que você não vai? Você não já conhece de terno e tal? Então eu empreendi da parte de terno, que eu já conhecia por estar trabalhando sempre nos tribunais indo de terno, e isso deu um boom na minha cabeça e as coisas começaram a funcionar, né? E aí, quando eu comecei a parte de terno, eu comecei com uma pessoa que ela não era gestora e eu fui ensinando ela a ser gestora. E hoje eu continuo trabalhando no Superior Tribunal de Justiça, né, para o Superior Tribunal de Justiça, e eu tenho minha loja. Mas só que eu montei a empresa e atrás montei o escritório. Então, lembra que é o olho do dono que engorda o gado? É, verdade. Então, você não pode falhar ali. Eu estava começando algo novo, então era como se fosse uma nova faculdade. Eu estava entendendo como que é ser empreendedor. E ser empreendedor é você saber de contabilidade, saber do financeiro, que é o DRE. DRE é tudo que entra, tudo que sai, onde você joga sua receita para você saber se aquele negócio está dando lucro, fluxo de caixa. Cara, e como eu venho de empresas de grande porte, eu trouxe toda aquela metodologia, todo aquele processo para as empresas. Então, assim, a pessoa entrava, um atendente entrava, ela tinha todo o treinamento de como ser um bom atendente, né? E você veio também com essa bagagem de atender lá. Exatamente. Trouxe também essa expertise. Exatamente, é venda. Então, eu pedia, depois que a pessoa fazia o treinamento, pedia para ela vender para mim. Eu falava, não, cara, fala um pouco do terno, do nosso terno, poliviscose. Por que a gente está escolhendo poliviscose e não as outras? É porque a qualidade do tecido é melhor, porque a gente consegue fazer ajuste em loja. Então eu fui montando toda uma área, né? Contratei uma costureira, que essa costureira, depois de um tempo, se especializou na parte de alfaiate, entendeu? Então, assim, eu criei todo um ecossistema para a coisa funcionar. E eu trouxe a visão de uma empresa de grande porte para uma empresa de pequeno porte. Hoje, uma pessoa, quando entra na minha empresa, um colaborador, ele tem um plano de carreira. Então, ele tem lá a parte de ser vendedor, ele pode subir... Tanto subir de uma forma escalonada, tipo assim, sou vendedor, agora vou ser vendedor responsável, agora vou ser gestor, né? Aí ele pode escolher ou ser gestor, ou ele quiser ir para a parte técnica, como um alfaiate, ele pode ir também. Ou eu sou um bom gestor, ele pode continuar... Só beber um pouquinho aqui.
ele pode continuar como vendedor em uma segunda linha. Vendedor nível 1, vendedor nível 2, 3, 4, 5. Então, onde isso tem numa loja onde eu estou agora? Não tem. E é uma visão que eu trouxe nova, né, de uma empresa de grande porte. E aí isso foi fazendo a empresa ficar mais visível, né? A nossa qualidade de atendimento, se você olhar lá, a gente tem mais de 200 qualificações e 5 estrelas no Google. Então, tudo eu botei a mão na massa. Eu estudei a parte de marketing, eu comecei a fazer. Hoje eu já terceirizei, mas eu comecei fazendo. Então, a parte de Google Ads, Facebook Ads, turbinar o Instagram, tudo eu fazia. Como eu venho de tecnologia, né? Eu sabia, já tinha expertise disso. E isso foi dando mais visibilidade, né? A empresa foi crescendo. Até que depois de um ano de empresa, eu pensei o quê? Agora vem o pulo do gato para quem empreende, que vai saber. Eu pensei assim, cara, eu sou bonzão. Eu sou cara, eu entendo do assunto, dei certo. Agora eu consigo abrir qualquer negócio. Aí veio o erro, cara. Aí veio o erro. Aí eu caí. Por quê? Cara, na época eu tinha separado de um noivado, né? Eu já não estava com a cabeça muito boa. Aí veio uma gestora de uma empresa de vestidos e falou, olha, eu estou desempregada, saí da outra lá que eu não me dei bem com a dona e tal. Por que você não abre uma empresa de vestidos também? Aí eu falei, cara... E eu vi muitos clientes falando, pô, vocês atendem bem a parte de ternos aqui, por que não abre realmente uma de vestido? Que é um gancho ou outro, né? Puxa, porque a maioria, se a pessoa for casado, ou tá namorado, ou noiva, quando vai na festa, já fecha os dois, né? Exatamente. Só que eu já estava me achando bonzão, eu já estava achando que com essa menina aqui ia dar tudo certo, peguei ela e um gestor que eu tinha, fui parar lá em São Paulo. Isso sem tudo que eu faço na minha vida, eu faço o planejamento. Só que dessa vez eu não fiz. Juntou tudo que eu já tinha. Estava num estado de separação que eu estava pensando igual uma ameba, né? Eu fiquei muito para baixo. Fica bem abalado. Muito abalado. E aí é uma dica que quando você estiver em um estado emocional, o empreendedor estiver em um estado emocional abalado, você não deve tomar nenhuma decisão. Verdade. Enquanto você não se recuperar, você não deve tomar grandes decisões. Não é nenhuma decisão, mas grandes decisões você não pode enquanto você não se recuperar. Porque você não está em um estado bom para isso, entendeu? E aí eu sei que eu peguei essa gestora e esse gestor, fui para lá em São Paulo, comprei um monte de vestido, porque eu tinha um dinheiro reserva, né? Que eu falei bem assim, no meu pensamento, com o mesmo dinheiro que eu abri a Vila Ternos, eu ia abrir a Vila Vestidos. Falei, eu tenho dinheiro aqui, né? Vou bombar. Beleza, voltei, aluguei o espaço, fechei tudinho, joguei os vestidos. Joguei os vestidos, não deu. Por quê? Qual que é a diferença? Tudo para a mulher é 5 vezes mais caro. Verdade. E ela precisa de mais acessórios. Ela precisa além de ser mais caro, ela precisa de mais opções. Então, a cliente chegava na minha loja, ela falava, não tem opção. Aí ia na concorrente. E ó, que eu tinha gastado o que eu abri com a Vila Ternos, eu joguei e não virou. Aí eu fui e vendi meu carro na época. Fiquei 1 ano sem carro. 1 ano indo a pé. Joguei o dinheiro do carro, não deu. Aí já começou a bater o desespero. A conta já não estava fechando da Vila Vestidos. Rapaz, eu sei que para eu fazer o negócio virar, eu tive que pegar um empréstimo do banco, jogar para o negócio virar. Então, a minha falta de planejamento, eu paguei um custo muito alto. E eu confesso que por boa parte do tempo, eu achava que a Vila Vestidos, a Vila Vestidos fosse um passo negativo para mim. Fosse tipo como se fosse uma espécie de maldição, porque ela não estava virando positivo. E eu estava gastando muito dinheiro, parecia um vortex, um buraco negro. No primeiro ano é aquela coisa, parece que... No primeiro ano, a Vila Ternos já se pagou.
A Vila Vestidos não. Pelo contrário, ela usava... O mercado foi bom, então. Para a Vila Ternos foi. Desde o começo foi bom. Mas também você já pegava já aquele gancho do que você já conhecia. Exatamente. Eu dominava o assunto. Ali. Exatamente. E eu não tinha tanta concorrência como tem a empresa de vestidos. Entendeu? E aí, quando eu abri a Vila Vestidos, na inauguração, eu vi concorrente jogando 50% do valor, o que me atrapalhou. Então, como que eu ia brigar com essa galera aí? E eu sou o único sócio, eu não tenho outro sócio, né? Então, tudo vinha do meu bolso. Então, cara, eu sei que várias vezes eu orava para Deus, Deus, me dá um norte, me dá um... Cara, aí, graças a Deus, hoje a Vila Vestidos foi virando aos poucos. E aí, finalmente, a gente conseguiu fazer virar, né? Hoje reinauguramos ela em novo espaço. Graças a Deus a Vila Vestidos se paga, né? E, cara, o que eu pensava que era uma maldição se tornou uma bênção. Porque todas as vezes que vamos botar assim, que a Vila Vestidos, ela me fez eu voltar a mim, né? Porque eu tinha que dar minha energia ali para o negócio funcionar. Se eu não desse minha energia, tipo assim, na época que eu separei, eu fiquei muito para baixo. Eu fiquei, nossa, mal. E a Vila Vestidos me deu energia para eu voltar, entendeu? Querendo ou não, eu terminei um noivado, não foi um relacionamento qualquer, né? Então, para eu voltar, ela serviu disso. Aí depois, a reinauguração deu um outro gás. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito focada, muito querendo fazer o negócio virar. Cada um ali se sente um pouco dono, entendeu? E eu sou um cara que eu valorizo a minha equipe. Tanto que eu falo bem assim, gente, eu não preciso do dinheiro das empresas para sobreviver. Não que eu não quero lucro, né? Não que não tenha que dar o sangue ali, né? A gente tem que dar o sangue. Porque eu trabalho numa empresa de tecnologia e eu tenho um bom salário. O intuito das empresas é que todos vocês comigo cresçam. Então, se vocês não fizerem, as coisas não vão acontecer. Então, hoje eu estou muito linkado na parte estratégica e tática e eu acompanho o operacional. Então, eu tenho pessoas lá, chaves, que me dão um direcionamento. Hoje eu entendo um pouco mais de vestido, não sou expert, não sou expert. Acaba aprendendo no decorrer, né? Mas eu tenho pessoas confiáveis que me dão um direcionamento para isso. Terno eu sempre dominei. A Vila Ternos eu sempre dominei. Sei o que é um bom sapato, né? Que a gente tem parceria. Chegou a fazer alguma consultoria? Alguma coisa? Sim, com o Sebrae. Hoje, tudo que eu faço, o Sebrae carimba. Até mesmo para eu não passar o que eu passei na abertura da Vila Vestidos. Entendeu? Porque se eu tivesse feito um plano de negócio com o Sebrae, eu ia saber que ali não era o momento. Entendeu? Então, foi uma falha minha que... Foi a faculdade... Passou despercebido ali na hora. Eu não estava em sã consciência para tomar essa decisão, entende? Então, por isso que eu falo, o empreendedor, para tomar decisões que são de grande porte, ele tem que estar com a mente equilibrada para isso, entendeu? Ele tem que estar, senão a chance daquilo fracassar é enorme. E aí eu comecei a me envolver com o Sebrae, comecei a fazer cliente oculto, pegar o que a gente poderia melhorar, né? E as coisas foram acontecendo e, graças a Deus, fui formando parcerias, né, com o pessoal da Rede TV, com o cerimonialista, e as coisas foram crescendo. Hoje eu posso falar para você que a Vila Ternos e a Vila Vestidos, tanto a Vila Ternos sempre foi uma bênção e a Vila Vestidos também sempre foi uma bênção. Então eu tenho pessoas lá que é como se fosse... uma segunda família, sabe? Todo mundo se respeita e eu falo que o líder lá, né? Porque a gente tem cargos de liderança lá, ele tem que ser o líder servidor. O líder servidor, ele tá no barco com você. Ele não vai chegar para você e falar, faz isso que eu tô mandando. Vamos fazer isso, se você precisar eu te ajudo. Né? A gente tá no mesmo barco, a gente tem que remar pro mesmo lado. Senão as coisas não acontecem, entendeu? Então, é o líder servidor que eu chamo.
E a gente tem essa cultura lá, essa mentalidade. Eu, quando eu tenho que botar a mão na massa, cara, eu boto a mão na massa mesmo. Seja, até brinco, as meninas brincam. Ô Severino, outro dia elas estavam filmando, olha lá o nosso chefe, o que ele tá fazendo. Eu tava embaçando a parede, porque precisava, entendeu? E eu não tinha mão de obra especializada naquele momento que a gente precisava. Então eu tava lá, entendeu? Então é muito das coisas também que eu trago do meu avô, né? Você, como homem, você tem que fazer acontecer. Os problemas vão surgir sempre. O empresário, o gestor, ele tem que ver o problema como uma oportunidade. Se tem um problema, e é a função dele resolver aquilo. Tipo assim, se não houvesse o problema, não tinha por que ele existir. E qual é a parte mais difícil da sua vida que levou como aprendizado? Cara, a parte mais difícil foi... Cara, eu digo que foi empreender, porque empreender é o seguinte, quando você está numa empresa CLT, se você é desligado, você consegue continuar a sua vida. Empreender, se ali dá ruim, como você vê que eu fui indo mais a fundo. Vendi o carro, não deu, aí bateu o desespero. Peguei empréstimo, finalmente deu. Se não desse ali, eu ia complicar tanto a minha vida profissional como empreendedor, quanto a minha vida pessoal. Eu ia falir. Então, não tem um limite. Tipo assim, o CLT foi mandado embora, ele ainda tem um monte de benefício. O empreendedor, ele não tem benefício algum. Dali ele vai para o negativo. E para ele se recuperar, cara... Demora um tempo. Demora um tempo. E isso se conseguir, entendeu? Você tem que ter muita fé em Deus e querer muito fazer isso dar certo. A gente vê algumas pessoas, né, que hoje estão na alta que faliram, mas eu cheguei a ponto de quase falir. E você acha que foi a fé em Deus que fez você chegar até onde você chegou? Cara, totalmente, porque eu tinha tudo para dar errado, né? Venho de uma família muito humilde, muito pobre, mas foi a minha fé em Deus e a base que a minha família me deu, né? Minha referência que eu falo do meu avô, de homem, sabe? O que o homem tem que ser, o que o homem tem que prover, o que o homem a importância do homem numa família, sabe? De direcionamento. Cara, isso fez total sentido. Total sentido, porque nas épocas cara, teve uma vez, vou contar para você, que foi complicado, porque eu precisava pagar os funcionários na época, né, que eu tinha acabado de abrir a Vila Vestidos. Na segunda, na sexta eu não tinha dinheiro. Sábado, cara, eu botei meu joelho no chão, orei, minha mãe estava perto, falei, Deus, me dá um livramento, Deus, eu preciso pagar meus funcionários, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não tinha pegado empréstimo ainda, tá? Eu só tinha vendido o carro e jogado, eu não sei o que fazer. Eu já pensava, vou perder o meu único bem que eu tinha, que era a casa. Meu Deus, não pode. Cara, no sábado, a gente bateu o recorde de venda e foi certinho o dinheiro que eu precisava para pagar os funcionários na segunda. Não tem explicação. Não tem explicação. Cara, funcionou. E eu chorei. Você percebeu que foi o agir de Deus nesse momento? Total. Eu chegava a me arrepiar. E eu lembro que eu fui na minha mãe. Mãe, eu consegui agradecer a equipe, mas eu abracei ela e pulei. Sabe aquele pulo que você vai rodando? Cara, foi muito bom. Então, essa trajetória foi muito emocionante, cara, porque a emoção ia a mil. Eu via muitas das vezes, eu não conseguia dormir, do coração acelerar. Cara, é complicado, mas graças a Deus deu certo. E o que vocês acham que é propósito dentro da Vila Vestido e Vila Terno? Propósito, a gente tem como propósito o bom atendimento ao cliente. Ele se sentir como se estivesse em casa, sabe? Então, a gente tem como propósito o bom atendimento, o acolhimento, porque a pessoa vai lá para alugar um vestido e um terno para participar de uma coisa totalmente que tem um emocional envolvido. Então, quando tem um emocional envolvido, você tem que saber cativar, você tem que saber lidar com aquela pessoa, entende? Então, o nosso propósito é trazer valor para o cliente.
O cliente se sentir acolhido. Entendeu? E, Herbert, tem uma palavra que define você hoje? Cara, resiliência. Resiliência. Um bom empreendedor, eu brinco assim que você tem que ser uma esponja. O empreendedor e gestor, tá? Porque vem pancada de cima, é imposto, é não sei o quê, é governo cada vez querendo te sacanear. E também você vai receber pancadas de baixo dos seus liderados. E aí você tem que funcionar como uma esponja. Porque você não pode absorver, você tem que saber apanhar e, entre aspas, né, apanhar e voltar aquilo de uma forma mais leve, sabendo lidar com o problema. Você acreditou de verdade no seu projeto desde quando iniciou? Cara, Ou deu aquele frio na barriga e você achou assim, vou tentar? A Vila Ternos, desde quando iniciou. A Vila Vestidos, eu tinha o meu pezinho atrás. Eu tinha, porque é algo que eu não dominava. Então, isso foi um erro grosseiro. Eu abri um negócio que eu não tinha o domínio ainda. Desculpa. E teve aquele momento, Herbert, que você falou bem assim, agora deu certo. Fala pra nós, que a gente quer saber. É aquele momento... Eu não sei se você já viu o filme do Will Smith, que ele tá com o filho dele, se eu não me engano, é Em Busca da Felicidade. Que quando ele é contratado, ele volta para a população e ele faz assim, ó. Sabe? E ninguém entende. Ele chega a bater a mão assim. Cara, eu passei por esse momento. Foi quando eu vi a Vila Ternos faturando bem, e a Vila Vestidos acompanhando esse nível. Então, assim, sem a Vila Ternos ser uma bengala da Vila Vestidos, entendeu? Então, esse momento foi incrível para mim. Quais são os diferenciais, Herbert, da Vila Terno e Vila Vestidos? Tem um diferencial que os dois combinam, que é a qualidade no atendimento ao cliente. Agora, vamos focar só na Vila Ternos. Hoje, nós trabalhamos com tecido de terno poliviscose, ou seja, é um tecido que o seu corpo transpira melhor, ou seja, a gente traz essa qualidade para o cliente, sem contar que a gente tem alfaiate em loja e ele faz todo o ajuste para o seu corpo, é como se o terno fosse feito para você, né? E sem contar que a gente tem grandes parcerias lá, que é a Ferracini, ou seja, são sapatos de couro perfeitos que te dão, ele ainda te dá 3 anos caso você precise de troca. Então, assim, te dá uma garantia muito grande. Ainda tem cintos da Fazolo, que quem conhece também são cintos excelentes de couro. Então, foram parcerias que a gente foi criando, então, que permite essa qualidade maior para o cliente. E a gente tem essa entrega de valor. E já na parte da Vila Vestidos, a gente tem costureira em loja, que faz também todo o ajuste, né? E a gente busca também tecidos que atendem todo tipo de público. E a gente até tem um slogan assim que encontre o vestido dos seus sonhos na Vila Vestidos. Caso por algum motivo você não encontre, nós fabricamos. Então eu passei a ter uma equipe de costura para fazer a nossa fabricação própria e ter o diferencial. Então tem vestido que você só vai encontrar na Vila Vestidos. Então vocês fabricam o vestido, se a pessoa, por exemplo, mostrar uma imagem, vocês criam ali do zero. Exatamente. Tem muita gente que vai com o vestido da Pinterest lá, e aí a gente olha aquilo, faz a modelagem e logo em seguida já começa a fazer a produção. E o que faz um homem vestir os ternos da Vila Terno? Cara, é a qualidade do nosso produto. A qualidade do nosso produto é sem igual. E sem contar todo o ajuste, né? E a qualidade também do atendimento que a gente tem na loja. Realmente, se você olhar no Google, tanto a Vila Ternos quanto a Vila Vestidos, a gente tem 5 estrelinhas lá. Então, isso permite passar uma maior confiabilidade para o cliente, entendeu? Um melhor atendimento. E tem alguma peça que ela é mais vendida, as pessoas gostam mais? Cara, temos sim. Geralmente são os ternos mais escuros, né? Que eles buscam mais o tecido preto, o azul noite e também o bege sai muito. Um terno, ele muda a autoestima da pessoa? Cara, um terno ele muda a autoestima da pessoa
E ele é muito utilizado, né, a boa vestimenta, para você fechar grandes negócios, né? Porque a gente fala que a primeira impressão é que fica. Então, quando você chega num evento, quando você chega em uma reunião bem apresentável, você já está transmitindo uma mensagem lá. Você já está transmitindo que você é uma pessoa elegante, você é uma pessoa que tem tendência de ser mais confiável, entendeu? Então a pessoa olha para você e já te vê diferente, entendeu? Você pode ter certeza que o tratamento que você vai receber, você estando bem vestido, vai ser diferente. E o que diferencia um terno premium para um terno básico? Olha, é o tecido. Hoje a gente só trabalha com terno premium, entendeu? Por quê? A gente tem 4 tipos de terno, né? Vou botar os principais aqui, tá? Que é o Oxford de tecido, tá? Eu tô botando os principais. O tecido Oxford, o tecido microfibra, o poliviscose e o lã fria. O lã fria, ele já é um valor muito alto para o público que eu trabalho, que é o público da Glória. Então eu trabalho num terno mais... uma versão anterior, né? Premium, mas também é um terno muito bom de poliviscose, né? Que permite ajuste, que permite seu corpo transpirar melhor e ele não tem um custo tão alto. Logo abaixo tem um microfibra que ele esquenta muito o corpo. Então esse não é muito bom de ser trabalhado. E tem por último o Oxford, que o tecido é tão grosso que não permite ajuste. Entende? O ajuste, no máximo, dá para fazer na bainha. Então, não é algo muito legal, né? E vocês pensam, Herbert, em criar sua linha própria da Vila Ternos e da Vila Vestidos? Olha, a Vila Vestidos eu já comecei com um pezinho lá. Eu criei uma equipe de costura que começou a fabricar os próprios vestidos para a nossa loja. E da Vila Ternos, eu já estou vendo com algumas empresas, né? Para algumas terceiras, né, para ter o terno mais com a cara da Vila Ternos. Então a gente começou nessa parte de molde, como que seria, qual que é o diferencial, se vai ser mais italiano, mais americano, entendeu? E aí a gente está ainda decidindo isso. E você acha, Herbert, que o terno enquadra em estilo, em moda? Cara, para mim, o terno, ele não tem época, né? Todo momento você pode usar o terno. Aonde você chegar, dependendo, né, da ocasião, é melhor você errar para mais do que você errar para menos. Não sei se você tem a mesma visão que eu. Eu prefiro chegar bem vestido no lugar, mais social, do que chegar, um exemplo, de bermuda e ver que as coisas não são bem assim. O que você pode fazer... é um bem bolado de algo mais casual. Tipo, eu vou usar um blazer e vou associar uma calça sarja, entendeu? Talvez um blazer preto com uma calça sarja bege, areia, uma camisa branca, entendeu? Brincar um pouco com a moda, mas não tem muito tempo, não, entendeu? Tem o erro mais comum dos noivos? Olha... na hora de escolher um terno ali, também da noiva na hora de escolher o vestido? Às vezes a noiva já vem com um sonho de eu quero esse tipo de vestido para as madrinhas e esse tipo de terno para o noivo. E muitas das vezes isso não casa legal com o horário do evento que ela quer. Entendeu? Lembra aquela opção que eu falei? Às vezes é de manhã e ela quer algo muito escuro. Aí às vezes vai casar em um lugar próximo à praia que vai esquentar demais. Então não é muito legal. Mas aí a gente tem uma equipe formada por consultores que dá toda essa orientação, todo esse direcionamento para cliente. Você acha que o noivo deve combinar com os padrinhos? Tem que ter essa combinação ali na hora? Olha, não necessariamente, vai do que ele quer. Como o noivo ele é o principal, o interessante é ele estar em destaque, entendeu? Então, geralmente os padrinhos eles têm a mesma cor, né? E o noivo ele está em destaque com uma outra cor de terno. E dentro de casamento, existe aquele casamento que é mais interno e aquele casamento mais externo.
O que é mais aconselhado, Herbert, na hora de um noivo escolher para um ar livre? Então, vou explicar os dois, né? O interno, ele costuma ser mais formal, entendeu? O externo, ele já é um pouco mais aberto a uma calça sarja, dependendo dos padrinhos, né? Você não precisa estar 100% social. Só se for algo determinado pelo noivo ou pela noiva que, ó, a gente quer o socialzão para algo externo. O interno do noivo, ele precisa ser personalizado? Não necessariamente, mas geralmente é utilizado o colete, né, para o noivo. Tem a lapela, que ela pode ser diferente também, mas não necessariamente tem que ser diferente para o noivo. E o que representa a marca da Vila Ternos? A Vila Ternos, hoje, ela representa confiança, elegância e poder. E o que representa a marca Vila Vestidos? Então, a Vila Vestidos representa beleza, delicadeza e empoderamento feminino. E o que a marca mudou na vida de vocês? Olha, a marca mostrou que os sonhos, eles podem sim se tornar realidade, né? Hoje, olha o tamanho que a Vila Ternos e a Vila Vestidos está. Olha a quantidade de pessoas que dependem dessa empresa, né, para sobreviver. E mostrou, além de tudo, que a minha coragem, o meu esforço, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu precisei passar, eu, meu time, para a gente chegar onde chegou. E a Vila Terno e a Vila Vestido? É moda ou é lifestyle, Herbert? Moda não é não, porque roupa qualquer um vende. Agora, confiabilidade, presença e história, isso só a Vila Ternos e a Vila Vestidos pode garantir. E o que mais orgulha vocês da empresa? Então, o que mais orgulha é a equipe que a gente criou. É um apoiando o outro, um ajudando o outro, todo mundo entendendo que a gente está no mesmo barco, remando para o mesmo lado e com o mesmo intuito, né? Trazer valor para o cliente. E vocês sentem que vocês têm uma missão? Sentimos sim, que a nossa missão é conquistar o cliente e mostrar a qualidade dos nossos produtos. E teve um caso inusitado que aconteceu já lá na Vila Terno ou Vila Vestido? Olha, eu vou te contar uma história de uma madrinha que ela estava com as alianças e foi alugar um vestido com a gente de última hora. A gente pegou, fez todo o ajuste, conseguiu suprir todas as expectativas dela, né? E ela pegou e foi em direção para o casamento. Só que ela pegou um trânsito que ela teve que largar do carro e sair correndo. Então você imagina uma mulher com aquele vestido grande, né, longo, bonito, correndo no meio do asfalto, aí tiraram foto, né? No final foi parar no jornal. Aí é massa. Aí foi divertido. E agora eu quero saber o seguinte, teve algum look icônico que aconteceu na Vila Terno e Vila Vestido? Vocês tiveram que improvisar, fazer aquele auê todo? Tem alguma coisa assim? Rapaz, teve sim. Teve uma madrinha que ela queria... a gente tinha um vestido que ele era só alcinha e ela queria que fizesse uma manga toda trabalhada nele. E a gente tem até umas fotos legais, né? Que tirou porque foi realmente algo diferenciado, né? Botou manga no vestido, fez praticamente um segundo vestido. Teve algum cliente famoso que já apareceu lá? Teve sim. A gente teve o Pedro Manso. Não sei se você lembra que ele imitava os artistas, né? Ah, Pedro Manso. Falou, ô louco, meu! Inclusive, ele fez uma propaganda lá pra gente. Ô louco, meu! Tô aqui com o precioso Herbert. Ele usou os ternos de vocês? Usou os nossos ternos. Num casamento de uma amiga dele. Entendeu? E essa situação foi a mais engraçada que vocês já tiveram ali? Olha... Ou já teve outras situações engraçadas? A gente teve algumas, mas o que eu tô lembrando mais foram essas. Agora, a do Pedro Manso aparecer assim,
Foi muito inusitado, né? Porque quando eu vi ele tava com a cara normal, né? Então eu falei, uai, eu te conheço de algum lugar, você é da televisão. Aí nisso ele já incorporou o personagem, né? Aí ele imitou o Faustão, imitou o pessoal da Globo, tudo, né? Eu só Aí ri. não deu pra aguentar, né? Não deu, a gente riu. Ô Ebert, a gente fica muito feliz com sua presença. Que legal, a gente que viu que bênção. você é uma pessoa determinada, uma pessoa que começou cedo. Sim. E a gente vê como que essa geração de agora, né, que não estão dispostos a poder construir o seu futuro. E a gente fica muito feliz por ter recebido você, né, com toda a sua história, a Vila Terno, a Vila Vestidos. A gente gostaria de saber qual o conselho que você daria para as pessoas agora que estão querendo começar a empreender. Olha, primeiro de tudo, faça um bom planejamento, né? Você tem um sonho, mas não deixe esse sonho se tornar um pesadelo. Faça um bom planejamento, monte um bom plano de negócio e sempre com muito pé no chão e resiliência, porque até o seu negócio virar e dar lucro, às vezes vai demorar vários meses ou até mesmo anos. Então você tem que planejar muito bem o seu financeiro, entender um pouco de contabilidade e saber lidar com pessoas. 90% do seu tempo vai ser lidando com pessoas. Tá bom? Um forte abraço. E é isso. As pessoas que querem empreender têm que saber amar pessoas, saber ouvir, né? Porque aí é o primeiro passo, né? Tem que ser a referência. Você está liderando uma empresa. Então, você tem que ter postura de líder, entendeu? E direcionar os seus liderados, saber direcionar os seus liderados. Tá vendo aí, milionários? E hoje acaba mais um Papo Milionário com essa pessoa extraordinária, vários insights. Uma pessoa que foi resiliente, começou aos 16 anos. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque através dos seus curtidas, dos seus comentários, dos seus compartilhamentos, vocês vão estar também abençoando e semeando na vida de outras pessoas também, absorver esse conteúdo extraordinário. Você quer crescer? Então curte, segue, se inscreve no canal Papo Milionário e até o próximo Papo Milionário.